Irmãos, vamos abrir a carta de Paulo a Roma. E eu estou numa alegria, último capítulo, depois aí de quase 4 anos pregando nessa carta de forma sequencial, a gente estudando sem ficar picando versículos, mas todo o documento, o contexto em que Paulo escreveu isso aqui, aonde ele estava, quando foi, o porquê dessa necessidade de um documento tão majestoso. Disse que essa carta é a carta mais teológica. É até perigosa essa definição, não é? Porque a Escritura fala de Deus, é teológica, mas ela dá detalhes bem profundos, detalhes técnicos daquilo que nós somos, daquilo que Deus é, daquilo que aconteceu conosco, por que o mundo é dessa forma, da onde viemos, para onde estamos indo. Assim como, por exemplo, a carta aos Hebreus é a carta mais cristológica, e não é que o resto da Escritura não fale de Cristo, mas esses documentos eles se destacam em assuntos, e eu confesso que eu tenho um apreço muito grande por essa carta de Paulo a Roma, aos romanos, e que Deus nos abençoe no fechamento desse grandioso documento, e na próxima oportunidade, se assim Deus quiser, nós começaremos no Êxodo. O Êxodo é o relato da vida de todo aquele que foi tirado do império das trevas e transportado para o reino do Filho do amor de Deus, que a gente leu aqui hoje, na carta de Paulo aos Colossenses. É a história da vida de cada crente, sair do Egito, do pecado, andar pelo deserto dessa existência e chegar na Jerusalém celestial, não a da terra, mas aquela do alto, cujo Abraão esperava por ela. Então, queridos, eu farei a leitura desse capítulo 16, peço que a igreja acompanhe com atenção, e é surpreendente quando esse fio de ouro que liga toda a Escritura, que é Cristo, o Filho de Deus, ele é exaltado, e no meio de tantos nomes que nós leremos aqui, nós vamos ver que o foco fica às vezes muito longe daquilo que a gente pensa quando a gente lê um capítulo, especialmente como esse aqui, na carta de Paulo aos Romanos. Vamos ler, irmãos. Eu lerei, a igreja em silêncio acompanhe, e assim diz a palavra autoritativa e inerrante do nosso Deus. Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo à igreja de Cencreia, para que a recebais no Senhor, como convém aos santos, e a ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos, e de mim inclusive. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais, pela minha vida, arriscaram a sua própria cabeça, e isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai meu querido Epêneto, primícias da Ásia para Cristo. Saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saudai Ampliato, meu dileto amigo no Senhor. Saudai Urbano, que é nosso cooperador em Cristo, e também meu amado Estaques. Saudai Apeles, aprovado em Cristo. Saudai os da casa de Aristóbulo. Saudai meu parente Herodião. Saudai os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saudai Trifena e Trifosa, as quais trabalhavam no Senhor. Saudai a estimada Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Saudai Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Saudai a Síncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas e os irmãos que se reúnem com eles. Saudai Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã Olimpas, e todos os santos que se reúnem com eles. Saudai-vos uns aos outros com óculos santo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim ao seu próprio ventre.
e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos, pois a vossa obediência é conhecida por todos. Por isso, me alegro a vosso respeito, e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal, e o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. Saúda-vos, Timóteo, meu cooperador, e Lúcio, Jassum e Sosípatro, meus parentes. Eu, Tércio, que escrevi esta epístola, vos saúdo no Senhor. Saúda-vos Gaio, meu hospedeiro, e de toda a igreja. Saúda-vos Erasto, tesoureiro da cidade, e o irmão Quarto. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações, ao Deus único e sábio seja dada glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Irmãos, o final dessa carta aqui, ela revela justamente o tema dessa pregação de hoje. Somente a Deus toda a glória. Essa é a resposta da primeira pergunta do nosso catecismo, e muitas vezes a gente lê assim de forma displicente: somente a Deus toda a glória. A Reforma Protestante, quando explodiu no século XVI, e posteriormente entrando pelo século XVII, ela cunhou alguns marcos quando o povo de Deus começou a estudar a Escritura. A Escritura foi sendo traduzida para as línguas vulgares e as pessoas foram tomando conhecimento. Muitos se perderam, criaram seitas, se desviaram, como a própria Escritura diz que vai acontecer. Mas outros seguiram o caminho da glória de Deus e da graça de Cristo. Esses marcos, no início, a gente conhece hoje como os solas. Sola Escritura, sola fide, sola gratia, solus Christus, soli Deo glória. Somente a Escritura, somente a fé, somente a graça, somente Cristo e somente a Deus a glória. E quase 100 e poucos anos, não vou arriscar um número aqui não, posterior, a gente observa mais 5 marcos que foram firmados, que é o que a Escritura diz de nós, seres humanos, depravados, perdidos, mortos em delitos e pecados, a depravação total do homem, esse primeiro ponto. A gente vê que Deus, por misericórdia, Ele escolhe aqueles a quem Ele quer salvar, a eleição incondicional, porque se tivesse condição, Deus não escolheria ninguém. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, a uma se fizeram inúteis. Veneno de víbora escorre pela boca, está falando de nós isso. Quantas vezes vem manifesto isso no nosso coração? Nós lemos aqui, cantamos o Salmo 24. Se vocês forem no Salmo 15, tem a mesma tônica. Quem vai morar no monte do Senhor? Quem vai chegar diante de Deus? É o homem de coração puro, de mãos limpas, que faz o bem. Quem? Só teve um nessa terra que pode ir lá. E esses salmos estão falando de Cristo. E muita gente bate no peito. Eu sou desse jeito aí, ó. Não é. Sede santos porque eu sou santo. Deus trabalha na base da perfeição. E para isso Cristo morreu. O terceiro ponto que foi levantado foi a expiação pelo povo de Deus. Se Deus escolheu pessoas, então Deus vai mentir quando Ele disse que haveria morte pela desobediência? Quem vai pagar o que a lei cobra? Quem debaixo desse sol pode expiar pecados? Bodes, touros, cabritos? Esses animais apontavam para algo que deveria ocorrer. E a gente sabe o que ocorreu. O próprio Deus desceu à terra. Atos, Lucas registra, Deus derrama sangue pela sua igreja.
E essa é a grandiosidade da expiação, e a expiação pelo povo. Por isso que chama expiação limitada. Porque se Deus tivesse derramado sangue por cada indivíduo desse mundo estaria salvo. Ele salva de fato, ele não proporciona a possibilidade de salvação. É o que nós vemos aqui na Escritura. Depois leia João capítulo 6, Jesus repete isso por 3 vezes. É o que o Pai dá a ele. Esse Jesus salva. Nós temos também a vocação, quer dizer, o chamado dos eleitos por quem Cristo morreu, e isso vai acontecer de diversas formas, de diversas maneiras, cada um com a sua experiência de conversão. Como que você foi alcançado já que você foi convertido pelo Espírito Santo? Qual é a sua história? Cada um vai ter a sua. Essa vocação eficaz que a gente resiste no início. A minha história, a minha esposa até brinca comigo, que eu sou ímpio, mas ímpio mesmo, porque eu resisti 18 anos. Depois de 18 anos foi o dia. O Espírito Santo virou, é hoje. Mas durante 18 anos, o meu pai na fé, eu assim o chamo, maestro Lucas Doro, insistindo comigo e falando, e eu por respeito a ele ouvia, mas zombava dentro do meu coração. Que bobagem é essa que o Lucas está falando comigo? Mas eu fui criado numa família tradicional, cristã, católica, e ali eu aprendi o respeito ao próximo, ouvir ao mais velho, mas por dentro era só rapina, por dentro era só podridão, era zombaria ao Deus da glória, esse Deus que os portais eternos levantam a cabeça para ele. Então essa vocação, essa chamada é irresistível. E todo aquele que Deus elegeu e que Jesus morreu por ele, será chamado. E é um mistério do Senhor isso. E por último, esse povo do Senhor, que ele conduz durante a história, desde os nossos primeiros pais até o último que nascer, que eu não sei quando é, Deus persevera neste caminho bendito. E ai de nós se não fosse o Senhor. É como aquela criança que está aprendendo a caminhar. É a criança que caminha, mas é o pai e a mãe que vai conduzindo ali, joga para cá, acerta, põe de pé. É assim mesmo. Nós, com esse esforço de um coração novo que foi dado pelo Espírito Santo, agora queremos agradar a esse Deus, mas se Deus nos deixasse a própria sorte, nós sucumbiríamos e morreríamos. E esse é o 5º marco que foi definido na reforma, a perseverança dos santos. Santo é todo aquele que confessou o nome de Cristo e crê que pelo sangue dele tem entrada garantida nesses portais eternais. E aqui nós estamos no final dessa carta de Paulo. Foi basicamente isso que Paulo tratou, a carta inteira. É o resumo desse grandioso documento. Nesse capítulo, especificamente, Paulo ele chama uma série de pessoas, e nós vamos ver que o que Paulo vai elogiando nessas pessoas é exatamente o que ele tratou do capítulo 12 até o 15, aquilo que o Espírito Santo produz naquele que diz que é crente. Existem frutos do arrependimento. Tiago fala disso. Você tem fé? Cadê suas obras? Cadê aquilo que a fé produz? Se eu virar para vocês aqui e dizer, eu sou um pintor, eu posso falar, eu sou um pintor. Ricardo, pinta aí para mim. Não vai sair nada. Não tem obra. É igual, eu sou um crente, eu tenho fé. Cadê? A fé seria o pintor e o quadro seriam as obras da fé. Cadê? Cadê a obra? E Paulo vem aqui, nesse capítulo 16 agora, e vem trazendo isso à luz, aqueles que ele conheceu durante a jornada dele. Como nós vimos aqui, esse documento ele foi redigido não pelas mãos de Paulo. Paulo usou de um amanuense. Isso era muito comum naquela época. As pessoas ditavam para um amanuense escrever, e o nome dele é até revelado aqui para nós, no versículo 22, é Tércio. Paulo certamente se especula que ele tinha um problema sério de vista, depois do episódio que as escamas cobriram os seus olhos e que depois do seu batismo elas caíram. E assim se especula, não há nada muito claro, que Paulo tinha esse problema. Se eu não me engano, a carta aos Gálatas ele fala, olha com que tamanho de letra eu vos escrevo, justamente por essa dificuldade que Paulo tinha. E mais uma vez, queridos, nós lemos aqui uma série de nomes. E isso nos move, nos leva a dar valor ao que não é para ser dado valor.
Isso nos move a colocar os olhos naquilo que não é para se colocar os nossos olhos. O que eu quero defender essa noite com os queridos aqui, com a Bíblia aberta, e vocês examinando a Escritura, é que o foco aqui são duas coisas. Primeiramente, a igreja. É o corpo de Cristo. Não é esse individualismo, essa personalização que nós vivemos no presente século, onde as pessoas se acham o próprio centro do universo. É uma egolatria expressa nas redes sociais. Eu tenho batido nisso aqui. Fotos e mais fotos em Instagram, Facebook, cada um querendo se exibir mais do que o outro. Mostra jantares, comidas, passeios, casamentos perfeitos. E na outra semana escuta assim, ó, fulano de tal separou. Eu falei, mas estava tudo tão bem lá no Instagram. E a pessoa está um caco na vida dela. Aqui não há espaço para esse personalismo. É a igreja do Senhor, da qual cada um que confessou o nome dele é membro, é que está sendo exaltada aqui. E a segunda coisa que está sendo exaltada aqui é o próprio Cristo. Repetidamente, Paulo vai lembrando aqui, é no Senhor, é do Senhor, o Senhor fez, o Senhor providenciou. É como lá em Hebreus capítulo 11, irmãos. Hebreus capítulo 11 é conhecido como os heróis da fé. Eu já tenho um problema com esse título que não é bíblico. Heróis? Heróis? Cada um ali pior do que o outro. Mas o foco de Hebreus 11 é o quê? É a fé. Pela fé, fulano, isso, isso, isso. Pela fé, Beltrano, isso, isso, isso. Pela fé, Cicrano, isso, isso, isso. E pela fé, e pela fé, e pela fé. É o instrumento que Deus deu. E que é dom de Deus. E aqui o enfoque é a mesma coisa. Não são pessoas. É a igreja, o corpo de Cristo, a noiva, que será apresentada imaculada no dia da sua volta. E o próprio noivo, o Cristo Jesus. É quase que uma ode que está sendo apresentada aqui. Toda a existência, meus queridos, gira em torno daquele que criou a própria existência. O próprio Deus, Jesus nosso Senhor. Então, estabelecido esses parâmetros, vem o tema dessa pregação dessa noite. Somente a Deus toda a glória. Tudo, preste atenção, tudo na história glorificará o nome de Deus, seja em sua compaixão, misericórdia e graça, seja na sua ira, justiça e desagrado. Tudo glorificará o nome do nosso Senhor. E aqui eu quero que nós acompanhemos esse documento. Duas classes de pessoas que nós vemos aqui. As que glorificam a Deus em sua misericórdia e compaixão, os versículos de 1 a 16, e as que glorificam a Deus em sua ira e justiça santa, dos versículos 17 a 20. E aqui nós vamos começar com os que glorificam a Deus em sua misericórdia. Meus queridos, olhem os versículos 1 e 2. Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia, para que a recebais no Senhor como convém aos santos e a ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos e de mim, inclusive. Os versículos 1 e 2, eles resumem o evangelho na prática. Eu lembro do reverendo Gustavo, quando esteve aqui, ele fala que ele lembra das cenas, se eu não me engano, é da mãe dele. Quando ele era menino, era o evangelho rodando dentro de casa. O que ela fazia, Cristo era a sua cosmovisão. Isso agrada o meu Senhor? Isso desagrada meu Senhor? E é isso aqui que Febe, na visão de Paulo, é. É o evangelho sendo posto em prática. Já que Cristo morreu por mim, e nele eu sou perfeito diante do tribunal divino, agora eu posso manifestar, mesmo, meus irmãos, que ainda em muita fraqueza, muita imperfeição, mas eu posso manifestar esse amor servindo a igreja. Ao invés daquele egoísmo ególatra natural do velho homem, eu começo a enxergar o meu próximo. Porque até então eu só enxergava a mim. É a decorrência do pecado, da queda. A gente se curva, se transforma num corcunda e se vira para dentro do próprio ventre. Paulo vai falar deles aqui daqui a pouco.
Mas nesse momento que a conversão ocorre, que o velho homem é posto em cativeiro e vai sendo mortificado, nós conseguimos enxergar que existe algo além do nosso umbigo. E Febe manifesta essas qualidades aqui. Agora eu posso reconhecer aos irmãos e recomendar os irmãos, como Paulo faz, ao invés de invejá-los, ao invés de falar mal, ao invés de zombar. Agora eu posso receber os santos do Senhor, como Paulo fala aqui, e ajudá-los, ao invés de manifestar ou de afastar as pessoas e se envolver apenas por interesse próprio. Posso proteger aos irmãos e ampará-los nas suas necessidades agora, ao invés de destruir meu próximo e desampará-lo, deixando a sua própria sorte. É o que Febe manifesta aqui, nesses versículos 1 e 2. Segue-se assim, então, uma série de nomes, meus irmãos, como nós vimos aqui. E, de novo, nós podemos incorrer em dar valor àquilo que não é para ser dado valor. Mas concentremos verdadeiramente no que está sendo dito a nós aqui. O que nos salta aos olhos não são os nomes que vão se repetindo, meus irmãos. É esse conceito de unidade, de corpo, de comunidade, de igreja. Esse conceito de solidariedade, que existem ideologias que tentam fazer esse conceito de comuna à base da força, à base da caneta, da lei e do chicote, eles nunca vão conseguir. Porque quem opera isso aqui é o Espírito Santo, e só Ele pode sondar o mais profundo do nosso coração. E isso está presente aqui neste capítulo. E o principal, aquele que coordena esse conjunto, esse corpo, o nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor dessa igreja. Meus irmãos, olha o resumo que eu fiz aqui, para a gente não ficar repetitivo. Febe, serviço, ajuda, proteção, Cristo e igreja. Só conferir versículos 1 e 2 que a gente viu agora. E quando eu digo Cristo e igreja, atentem-se. Os sinônimos, Senhor, corpo, santos, são sinônimos de Cristo e igreja, é o que Paulo está tratando aqui. Priscila e Áquila, cooperação, abnegação, Cristo e igreja, versículos 3 a 5. Esses irmãos, Priscila e Áquila, eles se ajuntaram com Paulo em Corinto, exatamente quando Paulo estava escrevendo essa carta, que eu não sei se os irmãos lembram, né, que nós tratamos. E a tradição diz que Paulo, é muito bonita a história, mas não é bíblica não. Mas se aconteceu, Deus o sabe. Diz que Paulo, no último dia que ele estava em Corinto, ele foi arrebatado pelo Espírito Santo e escreveu a carta a Roma, naquela noite, antes de partir. E dali ele pede a Febe para entregar essa carta lá. É algo assim espetacular. Esses dois, Priscila e Áquila, foram expulsos de Roma por Cláudio, está registrado no livro de Atos, quando da retirada dos judeus de lá. Eles eram fazedores de tenda, Paulo comenta isso, eles eram da mesma profissão de Paulo, e aos sábados, eu acho engraçado, eles perturbavam, com uma aspa bem grande aqui, né, nas sinagogas, pregando a Cristo e a ressurreição, e convencendo muitos judeus e gregos. E eles viajaram depois com Paulo dali para Éfeso, depois de terem passado pela Síria, e por ali ficaram, e em Éfeso foram os professores de Apolo, é um outro nome também que aparece, um grande pregador do Evangelho, mas que ainda não tinha a noção completa da palavra de Deus, todo o desígnio de Deus, e foi instruído ali por este casal. E essas menções, como eu disse, estão em Atos e em Gálatas 16, 19 também. Logo em seguida vem Maria. Que Maria que é essa? Não faço a menor ideia. Mas Paulo diz, ela trabalhou, ela foi favorável à igreja, versículo 6. Vem Andrônico e Júnias, notáveis entre os apóstolos apoiavam esses dois, eles auxiliavam, eles se destacavam, versículo 7. Aí vem Amplíato, amizade. Olha o que Paulo tem dentro da igreja, e que muitas vezes nos falta, irmãos. Nós nos chamamos de irmãos, mas há amigo mais chegado que o irmão, diz o provérbio. Quais são as suas amizades? Onde você tem buscado amparo, conselho, conforto? Eu conheço muitos aqui que se relacionam fora da igreja e têm amigos leais aqui dentro, graças a Deus. E isso é um dever nosso. Amplíato, não vou nem discorrer sobre os nomes aqui, né? São nomes engraçados, mas são nomes daquela época, daquele povo, daquele local. Está no versículo 8, aí vem Urbano, Estax, Apeles, Aristóbulo, cooperação.
sinônimo para trabalho? Pode ser, cooperação, trabalho. Está lá no versículo 9 e 10. Herodião, Narciso, crentes no Senhor, a Cristo aí de novo, versículo 11. Trifena, Trifosa, Pérside, trabalho, e Cristo aparece ali, é em Cristo, versículo 12. Rufo e sua mãe, eleitos do Senhor. Paulo ele tinha uma certeza tão grande do poder do Espírito que agia nessas pessoas, que ele os chama de eleitos no Senhor. E essa mesma confiança é o que Deus nos chama a ter aqui, para aqueles que vieram aqui na frente e confessaram a Cristo, eleitos do Senhor, eleitos em Cristo Jesus. Ah, Ricardo, mas pode ter os falsos, né, aqueles que mentiram. Pode, mas eu não trabalho com extraordinário, não. Isso aí pertence a Deus, eu não tenho raio-x espiritual para saber. Mas a nossa obrigação, aquele que subiu aqui, confessou a Cristo, é considerá-lo irmão na fé. Mesmo que ele esteja em pecado, em disciplina, enquanto a igreja, como Jesus Cristo ordena em Mateus 18, não o considera gentil e publicano e o expulsa, como nosso Senhor da glória mandou, ele é nosso irmão e ele precisa do nosso apoio, da nossa cooperação e da nossa amizade. Herodião, Narciso, crentes no Senhor, como eu disse, Trifena, Trifosa, Pérside, Rufo e sua mãe, mãe de Paulo, ele considerava ela sua própria mãe, de tanta boa vontade que essa mulher teve para com Paulo, versículo 13. Assíncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas, todos relacionados com os santos, com o corpo de Cristo, com a igreja, versículo 14. Filólogo, Júlia, Nereu, Olimpas, igreja de novo, destaque, versículo 15. E versículo 16, e todas as igrejas, é o ápice, né? E todas as igrejas que se reúnem no Senhor. Esse é o ponto, irmãos, esse é o ponto para nós atentarmos. Irmãos, são 16 versos finais aí deste capítulo, que vai até o versículo 27, que destaca Cristo e a igreja. Não há espaço para esse individualismo e essa noção moderna de orgulho e de destaque humano e de desejo de aparecer. Aqui na Escritura, não. O Senhor é o foco e a sua igreja. 11 vezes menciona-se Cristo, 10 vezes menciona-se o seu povo, a igreja. O que vemos aqui, meus queridos, nos versículos de 1 a 16, não é meramente um homem agradecido às pessoas, mas é um festejo, é uma ode ao amor de Cristo pela sua esposa, a igreja. É esse grande mistério que esse mesmo Paulo fala na carta aos Efésios, quando ele trata lá do princípio, assim deixará homem pai e mãe, se unirá à sua mulher e se tornarão uma só carne. Grande é este mistério, mas eu estou falando é de Cristo e da igreja. Paulo não está falando do relacionamento de homem e mulher, não. O relacionamento que Deus tem com o seu povo é mais profundo do que o de um marido por sua mulher e da sua mulher pelo seu marido. Porque esse relacionamento terreno está eivado de pecado ainda, infelizmente. E o de Cristo pela sua igreja, não. É o amor santo, puro e imaculado. É isso que Paulo celebra aqui. Um relacionamento glorioso para a honra do Pai Altíssimo e que é operado em nosso meio pelo Santo Espírito. Esse Espírito que nos foi dado como promessa, como penhor, e que o Senhor prometeu que vai voltar e vai buscar. Meus queridos, quando cada coisa vai chegando no seu lugar, quando você se dispõe a estudar a história da igreja, os documentos produzidos, o que a Escritura nos diz, as nossas caixas mentais vão sendo organizadas e a gente vai vendo que nós podemos caminhar tranquilamente em obediência a Deus. Nenhum ser humano pode ter destaque fora de Cristo. Isso se chama idolatria humanista. Mas em Cristo, nós podemos realmente ser sinceros, queridos, e gratos uns aos outros. Eu tenho insistido aqui desde o capítulo 12. Um amor sem fingimento, é o que Paulo diz. Sabe aquela coisa sem malícia,
sem você estar com duas caras, uma coisa aqui dentro, outra coisa lá fora. Existe. Isso existe. Porque foi o nosso Senhor quem prometeu e Ele realizou. E a gente, sendo gratos uns aos outros e dando honra aos que devem realmente recebê-la, assim Cristo vai operando, sem deixar que o nosso orgulho, que a nossa soberba, que a nossa vaidade tomem o lugar que não é nosso. E aqui eu faço uma aplicação, meus queridos. Como Paulo se lembra nominalmente, e sem medo aqui, ele vai falando de nomes e nomes, para glorificar a Cristo e a igreja dele. Vocês têm dado honra àqueles que a honra é devida? Voltem alguns capítulos, vamos ao capítulo 13. Olha o que Paulo fala, é o que eu disse aqui, é colocar cada coisa no seu lugar. Capítulo 13 da mesma carta, versículo 7, a uma voz, por favor, pagai ou Paulo está ficando doido, ou há algo a ser considerado aqui. E é óbvio que é essa opção. Quando cada coisa toma o seu lugar, a gente sabe que a quem honra, honra, reconhecimento no Senhor. Isso é que é o mais grandioso. O provérbio 27:2 diz assim, que um outro te louve, e não a tua própria boca, o estranho e não os teus lábios. É muito claro, né? Eu não vou ficar inflando o meu orgulho, a minha empáfia, que outro me elogie no Senhor. E aqui eu tomo o outro lado desse provérbio. Você tem sido esse outro, porque a gente toma aqui como se fosse aquele que estava sendo repreendido, né? Que outro honre a você. Mas você tem sido o outro que honra o seu irmão? Reconhece o trabalho que ele desempenha? Você é esse que vê o que ele faz, o seu esmero na igreja, seja nas sociedades internas, essa movimentação, o trabalho? Você é esse? Ou você é um causador de confusão dentro da igreja? Não trabalha, e os que trabalham ainda causam problema e empecilho e entrava tudo. Tem inveja, maldiz, levanta falso testemunho. Esse é o chamado a essa noite, a gente verificar isso no nosso coração. Você sabe receber elogios, como Paulo faz a cada um aqui, de coração limpo? Irmãos, eu falo por mim, eu tenho um ego, como diz o diácono Ivan Marinho, porque são dois, né? Eu tenho um egão. É terrível. Eu falo isso com o Mirka às vezes, acontece alguma coisa, eu falei, bem, vou te confessar um pecado aqui. Assim, assado. Como que dentro, a gente luta para não demonstrar, mas aqui dentro a coisa fervilha. É igual uma doença, uma febre. E alguém te reconhece, alguém fala alguma coisa, Senhor, tem misericórdia. Diz que Spurgeon estava pregando uma vez, lá na igreja em Londres. Aí no final do culto, ele descendo, veio uma senhorinha, pegou na mão dele, que sermão maravilhoso, pastor, o senhor é uma bênção, o senhor é grandioso demais, e começou a despender elogios ali. Ele virou para ela e olhou assim, Satanás me falou a mesma coisa ali no púlpito agora. É isso. E mais uma vez, vamos colocar as coisas nos lugares. Quando receber um elogio, glória a Deus que me habilitou, a Deus que me deu essa habilidade, a Deus que me deu esse talento, e que com esse talento eu vou servir ainda mais a igreja. Esse talento não é meu. Nós vimos aqui sobre os dons, e o dom ele só é válido se é para servir a igreja. Nós tivemos um estudo, 8 ou 10 horas, não me lembro aqui, semana passada, 10 horas. Isso mesmo, sobre os dons espirituais. E se eu me apoio nesse dom como para mim mesmo, é demoníaco, é diabólico e não vem de Deus.
Você sabe, meu querido, reconhecer. Olha o que o nosso Senhor Jesus Cristo, vamos em Mateus. Gente, vocês me perdoem se eu passar um pouquinho do tempo, viu? Mas o encerramento dessa carta é maravilhoso demais, porque tem muita coisa em meio a nomes e o ensino que Paulo traz. Jesus vira para os fariseus e dizem assim: vocês gostam de ser vistos pelos homens. Vocês se colocam nos cantos das praças, onde a visão total chega lá, na frente, na igreja. E quando vocês fazem assim, e alguém chega e elogia, vocês já receberam o galardão. Vocês já pensaram no que significa isso? O galardão já foi dado? Você não queria ser reconhecido? Você não tem tesouro nenhum no céu mais. Você recebeu. Está pago. Aquela coisa, não saiba a sua mão esquerda o que a direita faz. Porque o teu pai que vem em secreto, ele está vendo isso tudo. E ele, gente, a boca do Senhor disse: eu vou recompensá-los. Está lá em Hebreus. Não há como isso falhar. Mas nós preferimos a miséria, a ninharia, o farelo, a migalha, e nos sentir ensoberbecidos no momento, do que direcionar toda a glória a Deus ou não fazer para ser visto. Mateus 23, os versículos 11 e 12, diz assim: mas o maior dentre vós será vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar, será humilhado. E quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. É o final dessa repreensão que Jesus faz. Vocês gostam de ser vistos nas praças orando. Vocês gostam de ser chamados de mestres, de pais. E, meus queridos, mais uma vez, cada coisa no seu lugar. Existem pais, existem mestres, que são reconhecidos, mas que não fazem propaganda de si. Essa é a questão. Não ficam falando, eu sou aquilo, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Vocês conhecem pessoas assim? Encontra e ela começa a desembola. Ah, porque eu fiz isso, semana passada estava ali, estava assado. E não seja os teus lábios que te louvem. O que tiver de fazer, faça as ocultas, para que o teu Pai que vem em secreto te galardoe. Cristo constituiu esses mestres santos, esses pais para o bem da igreja, esses que não querem ser vistos, mas que estão no nosso meio, trabalhando as ocultas. E como é bom, meus irmãos, vocês sabem receber um elogio às vezes, receber um afago. Como é bom reconhecimento pelo que está sendo feito. Mas dessa forma aqui, que Paulo diz lá em Efésios, quem quiser acompanhar lá comigo, Efésios capítulo 4, Efésios 4, 11 e 12, registra assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Ao propósito. Para que isso tudo aqui? É para eles ficarem se gabando, se vangloriando? Não. Para o aperfeiçoamento e para o desempenho do seu serviço dos santos, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Até aqui. Existem sim no nosso meio mestres, professores, pastores, mas que não são desses que Paulo tem repreendido aqui. 1 Coríntios, meus irmãos, capítulo 12, 27 e 28. Peço que a igreja leia a uma voz. 1 Coríntios 12, 27 e 28. Leiam a uma voz. Vou aguardar todos chegarem lá. A uma voz, 27 e 28, capítulo 12, 1 Coríntios. Ora, vós sois...
até o 28, por favor. Percebem, irmãos, que um estudo completo da palavra, calmo, tranquilo, nos mostra do que está sendo dito? Existe um mal em se ter professores, pastores, mestres? De forma alguma, Deus mandou a igreja ter isso. O mal é o que nós fazemos com isso. E assim com qualquer outra coisa na nossa vida. Assim com qualquer outra coisa da nossa vida. A igreja e o Senhor estão em foco aqui nesse finalzinho dessa carta, nessa completude da mensagem. É impossível, como nós temos visto esse movimento de desigrejados. Eu mesmo, em determinado horário do domingo, eu sento no sofá, vejo uma pregação, faço uma oração, acabou. Isso é falso. Cadê a Escritura? Cadê o Cristo que diz assim, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, Mateus 16, 18. Ah, mas a igreja só tem gente chata, um povo estranho, e só pecador, só hipócrita. O que você está falando de novidade nisso? É exatamente isso. Quem precisa de médico de acordo com o nosso Senhor? É quem está doente. Se você está sentado nesse banco aí e acha que está tudo bem, você não precisa nem estar aqui. Pode ir embora. Eu estou leproso, surdo, mudo, manco, o que você quiser botar aí. Minha alma é assim. E é Cristo que está tratando. E hora ou outra vou pisar no pé de um irmão, vou tomar uma esbarrada de outro irmão, vai ter problema dentro da igreja, vai ser tratado, e essa é a igreja que o Senhor salva. Não há possibilidade de cristianismo individualizado. Isso é doutrina infernal da modernidade, do eu me basto, que o poder está em mim. É só eu olhar para dentro do meu coração é tão bom, assim dizem. Mas isso é falso, nós estamos vendo isso aqui. E toda a glória seja dada ao Senhor por tão grande salvação, irmãos. Mas, aí vem um mas. Além desses que glorificarão a Deus, que constituiu a própria existência, a própria realidade, e glorificarão a Deus com a sua misericórdia, com a sua graça, com a sua compaixão e a sua salvação, nós temos também os que glorificarão ao Senhor em sua santa ira, desagrado e justiça, caso não se arrependam. É para a glória de Deus e a manifestação plena de todos os seus atributos. Meus irmãos, versículos 17 a 20, peço que a igreja, a uma voz, leiam no capítulo 16 de Romanos, 17 a 20, a uma voz. Rogo-vos, irmãos, meus irmãos, aqui Paulo traz a realidade da igreja, do corpo de Cristo, daquilo que nós vamos viver, e eu já dei uma pincelada aqui nessa primeira parte. É o joio no nosso meio. O joio que está espalhado pelo mundo e que está aqui dentro também. E a gente tem que saber que há essa contrapartida. Um Deus misericordioso, um Deus manso, um Deus bondoso, que morre pela sua igreja, mas há a contrapartida que se perdeu nesse evangelicalismo moderno. Um Deus soberano, um Deus justíssimo, um Deus que se ira continuamente, como o salmista diz, e um Deus que prometeu que volta, aquele Cristo de Apocalipse que ninguém quer conhecer, um Cristo que vai quebrar o joelho daqueles que não se dobrarem diante da sua natureza real de Criador.
E naquele dia, meus irmãos, não vai ter ONG, não vai ter ONU, não vai ter OAB, não vai ter STF, não vai ter partido, não vai ter ideologia, não vai ter nada. As coisas estarão expostas. Aquilo que nós podemos estar negando agora e achando que vai produzir vida para nós e que nós podemos coadunar com o Evangelho, aquilo que é cochear entre dois caminhos, entre dois pensamentos, vai ser manifesto naquele dia. Um Cristo de cuja boca sai uma espada e os olhos flamejam como fogo. Essa é a visão do dia do juízo. E esses que não se arrependerem são esses que estão dando trabalho dentro da igreja. Notai-os, olhem quem são. Hoje nós vivemos naquele tempo do não julgueis. Meus queridos, eu trago aqui o caso, e isso vai ficar na internet, pode ser até que gere algum burburinho, mas, como Paulo diz, no final, trago no corpo as marcas de Cristo, e não me amolem. Morreu aí um comediante esses dias, eu vim a conhecer o cara porque ele pegou Covid, eu realmente não o conhecia. Paulo Gustavo, não tinha visto o filme, vou até assistir o filme só para ver. Diz que é muito engraçado, era um cara talentoso, sabia o que estava fazendo, ele tinha esse talento. Mas o que choveu de gente pôr esse cara no céu, e o que choveu de gente pôr ele no inferno, impressionante. E a gente não é chamado a isso. O que eu posso falar de uma pessoa num caixão? Ela está no céu, Ricardo, ela está no inferno? O que eu posso falar ali com toda certeza absoluta? Aquele que confessar o nome de Cristo e se arrepender dos seus pecados e ver no seu coração que ele é um violador da lei de Deus, da lei da própria realidade, e confessar a Jesus como seu Redentor, esse será salvo. E acontecem casos que no leito de morte uma pessoa se arrepende, acontecem casos em que grandiosos acontecimentos levam a pessoa ao arrependimento. Mais uma vez, eu não trabalho com extraordinário aqui. O que eu falo é, se você confessou a Cristo como seu Senhor e Salvador, se você se vê um incompetente diante da lei de Deus, que foi para isso que a lei foi dada, para nos mostrar e avultar o nosso pecado, se você sair dessa igreja agora e morrer, você está salvo. Essa é a resposta. Eu não posso passar disso. Eu não coloco ninguém no céu, eu não coloco ninguém no inferno, mas nós temos a fórmula apresentada desde o início dos tempos. Arrependam-se, para que sejam cancelados os vossos pecados. É a palavra de Pedro, lá em Atos dos Apóstolos. E hoje a gente vive esse momento do não julgueis, ou o momento de determinar quem entra e quem não entra no céu, como se a gente fosse o porteiro. Está um negócio terrível, irmãos, rede social. Às vezes eu brinco com a Mir, que eu entro... Eu já até comentei aqui, né, que, se eu não me engano, é o Facebook e o Instagram dá o tempo que você permanece semanalmente nas ferramentas. Aí eu entrei lá outro dia, 3 minutos na última semana. Eu falei, tá demais. Deixa eu reduzir isso aqui, porque... tem gente que entrar aqui 50 horas na última semana. E cuidado, irmãos. Aonde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Não passa 10 minutos lendo a Escritura na semana, mas fica horas e horas e horas em redes sociais. Cuidado. E eu brinco com a Mirka, eu vou dar uma entrada no Twitter aqui agora, eu falo com ela assim, vou entrar na Cracolândia da internet. Aquilo ali, Deus nos acuda. Eu sigo alguns políticos, alguns artistas, algumas personalidades, mas assim, 2, 3 minutos, acabou, vamos embora. E a turma do não julguei está aí, pervertendo a palavra, e muitas vezes a gente vai nessa onda, queridos. A gente não estuda a Escritura, a gente não se envolve com a confessionalidade, com o que a Escritura nos diz, e por causa de uma impressão apaixonada, de um coração enganoso que nós temos, a gente começa a querer ser mais real do que o rei. Vocês lembram do episódio de Samuel? E Deus falando com Samuel, quando Samuel estava intercedendo por Saul? Deus vira para Samuel e fala assim, Samuel, até que dia você vai ficar orando por Saul? Samuel estava querendo ser mais real do que o rei. E muitas vezes a gente está assim. Nós pegamos 7 palavras. Não julgueis para que não sejais julgados. O bloco que Jesus Cristo trata desse assunto é do versículo 1 ao 6. São 120 palavras que existem ali. Mas como
brutos, sem entendimento, nós paramos só no início e não vemos do que está sendo falado ali e pervertemos a doutrina. Notei-os, afastai-vos, eles não são servos de Cristo, é o que a gente acabou de ler aqui. E sabemos que os que não são escravos de Cristo, meus queridos, doulos tuteu, escravos de Deus, os são de Satanás. É o que a Escritura nos diz. A ira permanece sobre aqueles que ainda não confessaram o nome do Senhor Jesus. São esses que Judas trata lá na carta dele, nos versículos 11 e 13, eu lerei aqui, os irmãos, prestem atenção. Ai deles, desses, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá. Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, adoram o próprio ventre. Nuvens sem água, impelidas pelos ventos, vai aonde a conversa está indo. Árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas, ondas bravias do mar que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Isso aqui, aos ouvidos da pós-modernidade, é politicamente incorreto. E muita gente tem ido nessa onda. E nós vamos identificá-los, nós vamos observá-los, nós vamos notá-los. E esse assunto é sério, irmãos. Não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. 1 Coríntios 15, 33. Existirá no nosso meio pessoas passando por irmãos e que não o são. Pessoas que se levantarão e tentarão nos levar a outros ensinos, outros caminhos, outros deuses de que não conhecemos. Deuteronômio 13, leia lá depois. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas, 2 Timóteo 4, 3 e 4. E aí? Não julgueis? O que faremos com as palavras do apóstolo Paulo aos Coríntios, ordenando que expulsassem do meio deles aquele que era impuro? Isso está lá, na carta dele. 1 Coríntios 5, 12 e 13. Estava mandando expulsar. Quer dizer, Paulo estava mandando fazer só aquilo que Jesus mandou, lá em Mateus 18. Vai ter com teu irmão? Não ouviu, não? Mais um. Deu problema? Chama a igreja. E aqui a gente vê a igreja, nesse caso, a liderança. Não atendeu, está duro, teve tempo, não se arrepende, pode fazer o que você quiser lá fora. Você não é obrigado a ficar aqui dentro. Como diz Jesus, né, em João, até vocês estão se escandalizando, racha fora. Como quem vos requereu só pisardes os átrios da casa do Senhor. Isso é o que nós devemos fazer, irmãos. Tudo que a Escritura nos dá de ferramenta. E nós não temos individualmente autoridade para não considerar aquele que subiu aqui, confessou a sua fé, está ceando conosco, batizou, a não considerá-la como irmão. Nós não temos essa autoridade. Existe aquilo que precisa ser feito e a Escritura nos mostra isso. É o que eu acabei de falar aqui. Nós não podemos caçar as bruxas como se nós fôssemos os inquisidores solitários. Existe uma igreja e existe um Cristo que é marido dessa igreja e ele põe ordem nessa igreja. Quem define o que é doutrina, versículo 17 aqui que Paulo comenta, é Cristo. Não é aquilo que eu acho que é pecado. É o Senhor da glória. Quem define a forma de se tratar estes que a gente deve notar, que a gente deve nos afastar, é Paulo. Façamos como Cristo nos ordena, então. Não sejamos omissos uns para com os outros.
O irmão pecou, não deixa para lá. Vai ter com ele. E como o nosso pastor já disse aqui, em 90%, aqui uma hipérbole, né, dos casos, não tem problema nenhum. É só um mal entendido. É só o ruído dessa própria comunicação pecaminosa nossa. E tudo se estabelece, e eu falo isso quem já passou por isso. E assim, meus queridos, caminhando entre esse trigo e esse joio por esse mundo, haverá um dia, e eu volto nele aqui de novo, o grandioso dia em que Cristo esmagará debaixo dos seus pés a Satanás. É o que Paulo nos diz aqui nesse texto. E até lá, a graça nos basta e será conosco. Vocês viram que ele repetiu isso constantemente no final das suas frases? A graça basta. Foi aquilo que Deus falou com ele. Senhor, me livra desse espinho. Senhor, Senhor. Paulo, a minha graça te basta. E não pensemos, irmãos, que a vinda do Filho para estabelecimento de todas as coisas vai ser uma guerra, algo que vai se alongar, que vai gerar conflitos, confrontos, e Jesus batalhando aqui contra as hostes demoníacas. É uma luta que será vencida com o sopro da boca do Senhor. Haverá um prenúncio da vinda do Filho, as dores de parto. Mas a Escritura diz que Cristo, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, com seu hálito, aquela mesma palavra que foi dita lá no início, haja luz, e falar haja luz é muito simples, todos aqui podem falar. O problema é o que vem depois, é o ouve luz, e é esse poder que vai aniquilar e lançar Satanás e a sua horda e os pecadores impenitentes e o próprio inferno no lago de fogo para uma danação eterna. É o que a Escritura nos diz, queridos. O mesmo que disse haja luz e houve luz, é o mesmo que disse que haverá esse dia. E Paulo termina a sua carta, meus irmãos, trazendo que é Deus quem confirma essa palavra, versículo 25. Isso somente ocorre se o que foi explicado em tudo o que ele disse, desde o capítulo 1 até agora, que a gente estudou, se essa completude fizer parte da sua vida, da sua cosmovisão. Não é fazer igual o não julgueis que a gente tratou aqui, não, e risca o resto todo da Bíblia, né? É a obediência da fé. Vocês estão vendo que não é a obediência que salva? Porque pela obediência da lei nenhuma carne se justificará. Paulo fala isso aos Gálatas. Mas é pela obediência da fé. É aquela fé viva que se demonstra em todos esses atos que foram ditos aqui dos versículos 1 a 16. E que nós constantemente, meus queridos, precisamos buscar. Muitas vezes a gente tem a impressão, cuidado, para com esse caminho, para de fazer isso, porque Deus vai se irar. Quinta-feira nós estávamos aqui, nós falamos disso no estudo. Meu querido, entenda uma coisa. Se você aí nas ocultas, escondido, se você é duas caras e tem levado uma vida dissoluta, fora, e se passando de outra coisa aqui dentro, a ira de Deus não vai chegar, não. Ela já está aí. É o que Paulo fala em Romanos 1. A própria vida em pecado e o pecado celebrado pelo pecador já é a ira de Deus sendo derramada. Isso é muito sério. Porque a gente acha que vai vir ainda a correção, o juízo, o que for. Não. Se não veio e está tudo bem, você não é filho, você é bastardo, como Hebreus diz. Isso é muito sério. E é Deus quem nos confirma essa palavra. E ai daquele que pensa estar de pé. E essa preciosidade de tão grande salvação, irmãos, somente se confirma sendo essa obra de Deus. Não é obra de mãos humanas, segundo o Evangelho, pela pregação de Cristo e seu sangue. É o que Paulo finaliza aqui essa carta. Isso estava oculto, sim, pelos tempos eternos. Era um mistério. Que mistério é esse? Deus em carne andou no nosso meio e de dois povos fez um. Judeus e gentios agora são salvos pelo sangue de Cristo. E agora isso é conhecido no nosso meio. E tão grandemente zombado pelo mundo.
escarnecido. E muitas vezes, até pelos que se dizem igreja, a gente vê o cenário evangélico hoje. Onde está a palavra? Onde está a doutrina? E esses mandamentos, meus queridos, que eram contrários a nós, e que em determinado momento da vida a gente viu que a gente queria se justificar e ir para o céu porque obedecia à lei, quando o Espírito Santo nos abre os olhos e a gente vê a imundícia que nós somos, a lei que antes nos condenava agora é a nossa luz, a nossa lâmpada, como o salmista do Salmo 119 diz. A própria lei de Deus é o estabelecimento da própria existência, a realidade, é aquilo para o que nós fomos feitos. E nós, os que cremos, muitas vezes ainda tentamos criar uma realidade paralela, nos machucamos, nos afligimos, nos deprimimos, porque não caminhamos na realidade que o Senhor criou. Eu gosto muito desse exemplo, é o prego e o celular. Bate esse prego para mim, mas eu quero que você bata esse prego com o celular. Não, Ricardo, você é doido, vai quebrar o celular. Isso somos nós, quando nós tentamos ser aquilo para o qual nós não fomos feitos, e nós vamos quebrar. E é esse Cristo, é esse Deus, que nesses salvos e que nesses condenados, no final dessa carta, que glorificam a Deus, glorificação do nome do Senhor, de todos os seus atributos, amor, santidade, bondade, ira, justiça, todos perfeitos, e que Ele vai demonstrar nesse grandioso dia, essas perfeições do Senhor, essa glória do próprio Cristo Deus, que permanecerá, meus queridos, pelos séculos dos séculos, a despeito de terra, de céu e de inferno, e assim eu tenho dito. Vamos ficar de pé?